Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez o vosso prof. Afonso Henriques aqui com vocês. Gente, nessa aula agora nós vamos estudar as superfícies cônicas, tá? Vamos lá. O que é uma cônica? Superfície cônica. Superfície cônica, não é cônica, viu? Cônica, superfície, a casca. O cone é sólido, no conceito matemático de sólidos, certo? Ou seja, construído em um espaço tridimensional finito, denso, de pontos, e a distância entre esses dois pontos tem um valor máximo, tá? Dentro desse espaço. E aí dizemos que o sólido, distância entre esses pontos, todos os pontos, 2 a 2, contando a distância, você vê que vai ter um valor máximo para essa distância. E aí diremos que é um espaço tridimensional finito, logo um sólido. A casca é uma superfície, essa a gente vai estudar. E como que é que constrói uma superfície cônica? Basta considerar uma reta e uma curva, e essa reta fixado num ponto e a reta ao longo de uma curva vai girando. Quando dá essa volta, nós vamos ter uma superfície cônica, certo? Agora eu vou ler para vocês. Uma superfície cônica é uma quádrica gerada por uma reta que se move ao longo de uma curva C, tá? Ao longo de uma curva C qualquer. Isso aqui, curva C, contida no plano, passando por um ponto fixo, que está falando há pouco, né? Fixa esse ponto fixo. Esse ponto fixo situado no mesmo plano que contém não situado, certo? Não pode estar no mesmo ponto, no mesmo plano que contém a curva C, ok? E aí, essa reta aqui vai ser denominada de geratriz, ela é que vai gerar a superfície. E a curva C de diretriz, a direção, tá? Onde o ponto de interseção entre a reta R e essa curva, e esse ponto vai se movendo ao longo da curva. E nesse movimento, a reta vai mapear o lugar geométrico dessa reta, exatamente a superfície cônica. Tentem isso de forma dinâmica no GeoGebra. E aquele ponto fixo que é o vértice, né? Tudo bem? Então tá aqui o ponto fixo e a reta que vai girar em torno de uma outra reta aqui, ó. Tudo bem? Tanto aqui, a segunda, primeira, segunda é a mesma situação. Então, os casos particulares dos quais a diretriz é uma elipse ou uma circunferência e que o vértice coincide com a origem do sistema de coordenadas tridimensional, bem como o eixo, sendo um dos coeficientes coordenados, elas têm as seguintes representações no registro algébrico. Então, a gente vai ter aqui, ó, essa descrição na língua materna nos faz remeter à representação correspondente no registro algébrico. Então, está dizendo que tem dois sinais positivos, tá? E um negativo. O vértice na origem e a superfície cônica tem essa estrutura, a parte para cima e para baixo. Poderíamos até falar também de folhas, né? Duas folhas. As duas folhas, só que as duas folhas têm o mesmo vértice. Tem um vértice em comum. Aqui ao longo do eixo Y também, conforme podemos observar aqui, tá? E ao longo do eixo X também, né? Tem uma folha aqui e a outra folha do outro lado. A reta nessa está fixa aqui, fixado e passando nesse ponto, e quando gira em torno da reta, de uma curva, essa curva e a reta vai mapear
um conjunto infinito de pontos no espaço que vai caracterizar e representar a superfície. Muito bem. No caso que o eixo da superfície cônica é o eixo Z, que é esse aqui no caso, aqui, isto é, superfície de equação que vai ser dada por essa, que é essa aqui de cima, é a mesma, se isso aqui acontecer, ou equivalentemente vai escrever mais ou menos, né? Isolando o Z, tá bom? Eu escrevo dessa forma. E aí, nós vamos então ver os traços. Os traços no plano é um ponto. Por quê? Porque um ponto traço nesse plano XY. Dá para ver aqui, ó, no plano XY, o vértice é exatamente esse ponto aqui. Exatamente a origem, porque se o Z for zero aqui, ó, Z for zero, vamos ter essa equação, Z igual a zero, e aí depois a gente faz o tratamento algébrico, chega nessa equação, que é escrita dessa forma. Mas isso aqui só vai acontecer se o x for zero, porque aqui vai ser sempre positivo, aqui também sempre positivo, tudo sempre positivo. Então, isso aqui só pode zerar se o x ao quadrado for igual a y ao quadrado, ou equivalentemente dizer que o x igual a 4. Ou x igual a zero, tá? X zero, y igual a zero, a gente vai ter exatamente o vértice na origem do sistema de coordenadas. Bom, os traços da superfície cônica no plano XY, ok? Isto é, para o plano de equação x igual a zero, que é o plano YZ. O plano YZ, a equação é essa, né? Então, esses traços, elas são retas de equações reduzidas, tá? De 8. Aqui na 8, a gente reduz, a gente vai encontrar essas retas. Tudo bem, pessoal? Bom, então as superfícies cônicas, uma superfície cônica é uma quádrica. É uma quádrica gerada por essa reta. A gente já falou dessa definição, tá? Bom, especificamente nesse caso da superfície cilíndrica, nós temos uma reta, e essa reta se move ao longo de uma curva. Nós vamos ter uma curva aqui. Essa reta aqui vai se mover ao longo da curva, e a reta vai mapear pontos no espaço, que é exatamente o crivo da superfície cilíndrica, tá bom? Observe que então a superfície cilíndrica não é necessariamente aquela superfície cilíndrica que está na maioria da cabeça das pessoas, que é a superfície cilíndrica circular. Naquele caso é que essa curva C é uma circunferência. Se for uma circunferência, então essa aqui vai revolucionar em torno do eixo, né? E vem aquele caso usual. Então, nós temos a diretriz, a geratriz é a reta e a curva é a diretriz, tá? Aqui também é uma repetição dessa anterior. Bom, então, as superfícies cilíndricas, cuja diretriz é contida no plano coordenado e a geratriz é uma reta paralela a esse coordenado, elas no plano que contém exatamente a curva C, certo? É um eixo coordenado não contido no plano que contém o sinal Z. Por exemplo, aqui, ó, se a gente falar, se a nossa diretriz for exatamente a parábola de equação y igual a x ao quadrado, então aqui nós vamos ter essa equação no espaço é uma calha, está aqui a calha, e aí ele vai interceptar o plano XY. Na interseção nós temos aquela parábola lá, e essa parábola é a curva diretriz, e temos aqui uma reta paralela ao eixo Z que vai se movendo em torno, seguindo, acompanhando a reta. Faça isso no GeoGebra de forma dinâmica, tá bom? É fundamental então observar que em toda equação de uma
curva, que é a diretriz. A variável ausente indica o eixo coordenado paralelo a uma reta geratriz, certo? A variável ausente indica o eixo coordenado paralelo à reta geratriz da superfície cilíndrica correspondente. Então, se a diretriz é uma circunferência, como a gente falou há pouco, então a geratriz é uma reta paralela ao plano e a geratriz é uma reta paralela ao plano que contém essa diretriz, então a superfície cilíndrica é exatamente a cilíndrica circular que nós temos familiaridade, tá bom? E aí nós temos o crivo dessa superfície cilíndrica circular, porque o traço lá, a curva diretriz é uma circunferência. Sendo uma circunferência, logo a superfície vai ser cilíndrica. Tudo bem? E nesse caso aqui, estamos utilizando a equação de modo que z² mais x² é exatamente 30. Tudo bem? Bom, a partir dessa equação, as superfícies quádricas, nós podemos produzir superfícies quádricas degeneradas, ou seja, ele não tem estrutura nenhuma em relação das que já foi estudado. No primeiro caso, um exemplo aqui, ó, esse exemplo vai indicar essa primeira equação, por exemplo, é uma equação de uma superfície plana paralela ou de duas superfícies planas paralelas entre si. É rápido vocês verem isso. Basta a gente isolar o y aqui, vão ficar y igual a mais ou menos raiz de 3. Então, y igual a raiz de 3 no espaço é a equação da superfície plana paralela a plano x e y passando em y igual a raiz de 3. É a outra passando em y igual a menos raiz de 3 negativo, tá? Raiz de 3 negativo. Uma boa leitura para compreender. E assim por diante, tentam fazer essas situações, validam isso no ambiente computacional para fortalecer o vosso aprendizado. Ok, pessoal? Sucesso! Desejo para todos um bom estudo e brilhante para sempre alcançar as melhores notas possíveis no vosso estudo. Ok? Sucesso e até a próxima.